Você trabalha 60, 70, 80, 100, às vezes mais de 100 horas por semana, faz plantão, faz cirurgia, consultório, tem uma clínica, tem uma equipe para gerir e no final do mês, uma boa parcela do que você faz, você entrega por meio de impostos. E até aqui tudo bem, tudo certo. Todo mundo tem que pagar imposto. O imposto é realmente necessário, ele tem que ser pago. O problema é o seguinte, uma boa parte desse dinheiro que você está pagando de imposto, provavelmente você não deveria estar pagando. Não porque existe um jeito ilegal, não estou falando de sonegação fiscal, não estou falando de nenhuma ilegalidade ou nenhuma artimanha ilegal para fazer pagamento de imposto a menor, não estou falando nada disso. Mas porque existe uma diferença entre pagar o imposto certo e pagar o imposto de quem não fez nenhum planejamento tributário. E a maioria dos médicos que eu conheço, a maioria dos médicos que são clientes aqui do escritório, estavam na segunda opção. Esse canal eu vou tratar de assuntos sobre direito tributário, sobre direito médico, direito societário, sobre defesas administrativas, defesas judiciais, holding, proteção, distribuição de lucro, uma série de conteúdos direcionados para a área médica, para médicos e clínicas médicas. Mas antes de entrar em uma tese específica, antes de aprofundar em determinadas áreas, por exemplo, a equiparação hospitalar, que é um dos assuntos mais questionados, né, quando os médicos vêm querendo reduzir a carga tributária, antes de aprofundar, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Existe um padrão, existe um diagnóstico que se repete praticamente em toda a clínica, em todo o consultório que chegou até mim pela primeira vez. Qual que é o cenário? O médico se forma, ele passa período de faculdade, faz residência, e quando ele começa a trabalhar, começa a fazer o dinheiro dele, com a atividade dele, muitas vezes, praticamente hoje, 90% dos médicos são praticamente obrigados a constituir uma empresa, abrir um CNPJ. E o caminho que o médico faz? Ou ele contrata algum contador conhecido, algum parente, algum amigo, ou ele pede a indicação de algum médico mais velho que ele, e esse médico provavelmente já tem um contador e acaba indicando o contador para esse médico que está abrindo a empresa nesse momento. Ele faz isso, ele abre com esse contador, o contador passa a emitir nota, ele faz o pagamento das notas e ele continua trabalhando dessa forma sem nenhum questionamento. Ele pode estar pagando imposto a mais, ele pode estar pagando imposto a menos, ou ele pode estar pagando imposto correto. Essas três possibilidades com essa empresa contábil que ele abriu. Agora, ninguém sentou com ele e perguntou qual é a atividade dele, se ele tem sócio, se ele tem a pretensão de abrir uma clínica maior, de fazer alguma sociedade, qual é a atividade que ele executa, se ele tem uma folha de pagamento, se ele tem funcionários. Ninguém sentou para o médico para perguntar realmente como está a estrutura dele e qual é o planejamento que ele tem de futuro, o que ele pensa como atividade empresarial. E hoje eu quero explicar por que isso acontece, o que está por trás disso, o que você pode, o que você precisa fazer, ou ainda, se você não fez, o que você precisa fazer para mudar esse quadro, para tentar sair de um pagador de tributos passivo para um médico estrategista que busca reduzir a carga tributária. Pagar imposto certo é diferente de pagar o imposto de quem não planejou. É isso que a gente precisa deixar bem claro. Pagar imposto certo é diferente de pagar o imposto de quem não planejou. Planejamento tributário, ele não é opcional. Ainda mais agora com a reforma tributária, ele passou a ser essencial, ele passou a ser uma estratégia, uma questão de sobrevivência, podemos dizer assim, porque a reforma tributária vai mudar muita coisa e muitos médicos, muitos contadores e muitos advogados
ainda não estão preparados para as mudanças que isso vai acontecer na carga tributária da medicina. Quando um médico chega no escritório e ele pergunta, ele reclama, né, ele acha que a carga tributária dele está alta, eu geralmente faço as mesmas perguntas. Se ele sabe qual que é a base de cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica, e da contribuição social sobre o lucro líquido, ou se ele sabe até o que é o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido. Tem uma pergunta anterior a essa. Metade não sabe, a outra metade sabe o nome, sabe que está pagando ali, mas não sabe como que é calculado e não sabe se tem uma forma correta, né, para tentar reduzir o cálculo que vai chegar no valor final ali de imposto a pagar do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. E eu vou tentar explicar de forma simples aqui o que está em jogo em tudo isso aqui. Quando você tem uma empresa, nós temos 3 tipos de regime tributário para a clínica médica: Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Se você tem uma empresa do Simples Nacional, o Simples Nacional tem ali os anexos que tem ali já o valor de alíquota nominal para ser pago. Aquele valor de alíquota não é o valor de alíquota efetivo, tá? Mas é o valor base ali para você ter uma noção mais ou menos de quanto que você está pagando de carga tributária dentro do Simples Nacional. No lucro real, de uma forma bem simplificada, você vai pegar o valor que você arrecadou, todo o valor que entrou na sua clínica, você vai diminuir com todas as despesas da sua clínica. Então, todo o dinheiro que entrou, menos o dinheiro que saiu, ali, de uma forma simplificada, vai ser o lucro. Sobre esse lucro, vai incidir a alíquota do imposto de renda e a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o lucro real é efetivamente o lucro real. É a entrada menos a saída, o lucro real ali é a base de cálculo do imposto. Quando você tem uma clínica do lucro presumido, e a maioria das clínicas médicas estão no lucro presumido, a Receita Federal ela não faz essa apuração real, entrada menos saída. Ela tem um percentual e desse percentual ela entende que de tudo que entrou, esse percentual é lucro. De uma forma normal, de uma forma geral, serviços em geral, 32%. Tudo que entrou como serviços em geral, 32% é lucro. Então, se tem uma clínica que está enquadrada no lucro presumido no regime normal, né, de prestação de serviços em geral, 32%. Se a clínica fatura faz 100 mil por mês, 32% de 100 mil, 32 mil, a Receita Federal entende que é lucro, então sobre os 32 mil vai incidir o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. O que a maioria não sabe é que esse percentual presumido de lucro de 32%, ele, em determinadas situações, ele pode ser reduzido para 8% e 12%. R$8, 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social sobre o lucro líquido. Então, de uma clínica que faz 100 mil por mês, ela sai de um regime normal de 32%, então 100 mil, 32 mil de base de cálculo, ela passa a calcular a base de cálculo de 100 mil para 8 mil base de cálculo do imposto de renda e 12 mil a base de cálculo para contribuição social sobre o lucro líquido. A gente está saindo de uma base geral de 32 mil para uma base de 8 mil de imposto de renda e 12 mil de contribuição social sobre o lucro líquido. Tem uma diferença enorme da base de cálculo. A base de cálculo é, como expliquei, é o valor que a Receita Federal entende que de tudo que entrou na sua clínica, dentro do lucro presumido, vai ser a base de cálculo para para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então você sai de 32% de prestação de serviço padrão para 8% de imposto de renda e 12% de contribuição social sobre o lucro líquido, se estiver enquadrado como serviço hospitalar, com a equiparação hospitalar. A diferença não está só na documentação, está em toda a estrutura jurídica e contábil que você precisa ter. Não é simplesmente fazer uma equiparação hospitalar. Eu já vi muitas clínicas
fazendo tudo como se fosse equiparação hospitalar, mas quando não era tudo que poderia ser feito. Então ali já tinha um passivo que o médico ele não estava sabendo, mas a gente conseguiu fazer todos os ajustes ali necessários. Então, a gente fala de uma diferença muito significativa dentro do lucro presumido, né? Saindo do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, dentro do lucro presumido, nós temos 3 possibilidades de tributação. O lucro presumido normal, que é o 32% cheio, o lucro presumido de equiparação hospitalar, que tem essa redução de 32 para 8, 32 para 12, e também tem a possibilidade do lucro presumido uniprofissional, onde ele mantém a presunção em 32, mas ele tem uma grande redução do ISS, que é a aplicação do ISS fixo. Tá? Isso tudo pode parecer complexo, tá? Mas calma que nesse canal aqui a gente vai detalhar em próximos vídeos como é feito as possibilidades, né, o porquê e o que pode ser feito. A gente vai conseguir trazer nesse canal para que você entenda tudo como pode acontecer. Nesse vídeo aqui é mais para você entender tudo como o cenário por cima, né, um zoom out, por exemplo. Qual que é a diferença, então, entre pagar 32% e pagar 8 e 12? É a ausência de planejamento tributário. É isso que você precisa. E onde que eu vejo que está essa deficiência, dessa ausência de planejamento tributário? Eu não estou aqui para falar mal de nenhum profissional, né? Eu sou advogado desde 2010, né? Então 16 anos advogando. Eu comecei a fazer faculdade em 2006, eu já comecei a fazer a faculdade pensando em atuar com direito tributário. Então, desde 2006, no primeiro ano de faculdade, já comecei a trabalhar com direito tributário. Então, estou bastante tempo nessa área. Além de advogado, especialista em direito tributário, especialista em direito médico, eu também sou bacharel em ciências contábeis. Então, não quero falar mal de nenhuma área, mas a gente precisa separar, né, os profissionais, assim como na medicina. Em todas as áreas, a gente tem bons profissionais e a gente tem os excelentes profissionais, né? Os profissionais que buscam um pouco mais, né? Ou às vezes muito mais do que os profissionais padrão, vamos dizer assim. A gente tem contador e contador, a gente tem advogado e advogado, a gente tem médico e médico. A gente pode separar 2 tipos de contadores. O contador operacional, que é aquele contador que vai abrir a sua empresa, vai deixar a sua empresa redonda, vai te mandar as guias, vai te mandar pagamento, taxa de alvará, taxa de funcionamento, todas as obrigações acessórias que a sua empresa precisa para funcionar, ele vai estar te entregando, vai estar acompanhando ali se você está fazendo pagamento ou não. E por outro lado, tem o contador estratégico, que é aquele que faz tudo isso que o operacional faz, que é essencial, que é importante para manter a sua empresa ativa, uma empresa sadia, mas tem um contador estratégico que ele vai revisar o seu regime tributário, que ele vai avaliar se tem possibilidades de reduzir a sua carga tributária, e é o contador que também está estudando e está se aprofundando sobre a reforma tributária, que vai trazer grandes modificações em todas as áreas. A medicina não vai sair dela, não vai fugir dessas alterações. Tem uma tendência sim de aumentar a carga tributária, mas não é toda aquela carga tributária que muita gente está falando, que chega a 27%, 28% ou 29% de imposto. Não é bem assim. A gente vai falar também sobre isso mais para frente. E advogados, nós também temos advogados na mesma situação. Nós temos advogados generalistas, né, que atuam com questões pontuais, que atuam em diversas áreas do direito, né, que não é especializado em determinada área. Sobre advogado generalista e especialista também eu vou gravar um vídeo mais para frente também explicando a diferença e outras possibilidades que eu identifiquei também para separar um pouco mais, né, não ficar só entre essa distinção de ele é advogado generalista e ele é especialista em direito tributário ou direito médico.
né, eu identifiquei uma outra possibilidade também de fazer essa distinção de advogados. Mas, enfim, nós temos o advogado generalista, o generalista ali que trata de várias áreas, né, de assuntos pontuais, contrato em geral, não tem uma especialização setorial em determinada atividade, e não se aprofunda. Já o advogado especialista, ele está mais ligado nos assuntos ali daquela área, né, do direito médico, por exemplo, do direito tributário, ele está mais atento às modificações, às alterações de jurisprudências. Com a prática, o advogado tributarista especialista em direito médico, ele começa a também, mesmo não tendo formação contábil, mas atuando diretamente na área tributária da saúde, por exemplo, ele começa a ter mais conhecimento contábil de como funciona aquela operação, de como funciona o setor, né? Então ele está mais inteirado de toda a atividade, não somente do direito médico, do direito tributário. Então ele consegue entregar estratégias que um advogado generalista não consegue. Ele tem uma visão mais ampla do negócio propriamente dito. Então, como um advogado especialista em direito tributário, em direito médico, e eu também já atuei em grandes empresários, a gente consegue ter uma visão geral, não só da parte médica, do direito médico, não só do direito tributário, mas também de uma visão mais a longo prazo, mais uma visão empresarial, né? Como uma empresa, como uma clínica médica deve se comportar como empresa para gerar melhor resultado para o médico de uma forma mais segura. É isso que o empresário especialista ele consegue entregar de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais assertiva do que um advogado generalista. Não que um advogado generalista também não consiga, pode ser que consiga, mas a gente precisa fazer essa distinção, porque essa distinção é o que vai fazer toda a diferença no resultado final de uma clínica médica de uma forma mais rápida. A ausência da combinação contador estratégico mais advogado especialista é a principal razão que os médicos pagam impostos a mais, né, ou pagam imposto a menos em determinados casos. A ausência dessa junção de contador estratégico e advogado especialista. Com a reforma tributária, voltou cada vez mais também a importância do advogado especialista, porque o contador vai estar ali no dia a dia, no operacional, mas como nós estamos mudando a legislação tributária, nós precisaremos também dos advogados especialistas para interpretar todas essas alterações que estão acontecendo. Então, essa ausência dessa combinação, né, faz que o médico acaba, no final do mês, ali, pagando imposto de uma forma maior. Não é má fé de ninguém, não estou dizendo que o contador faz isso de propósito, né? Às vezes o contador operacional ali, ele também não tem tempo de acabar estudando, se aprofundando, ou ele não consegue direcionar a atividade dele para um único setor, então ele acaba trabalhando para todas as áreas, né? Contabilidade, ele pode ser o contador da sua clínica, pode ser contador do restaurante do lado, pode ser contador de uma loja, pode ser contador de uma empresa. Então, ele acaba atuando com vários ramos, ele não se especializa em uma área só. E por que o médico chega até aqui sem perceber tudo isso? Sem perceber dessas possibilidades, ou dos riscos que ele está correndo? Ele chega até aqui por 3 motivos. Primeiro, o profissional, o contador que está atendendo ele foi indicação de um colega, é um amigo, é um parente, então ele não questiona, ele confia cegamente no que aquele profissional está entregando para ele. Todas as guias que ele entrega, ele faz pagamento e vida que segue. Ele continua trabalhando daquela forma e sem questionar. Segundo ponto é que ele nunca teve tempo para questionar, nunca teve tempo para pesquisar, tá? O médico. Porque a medicina consome todo o tempo que o médico tem. E eu sei disso que minha esposa é médica, né? Minha esposa, ela é anestesiologista, então ela chega em casa, ela não quer saber de nada, né? Ainda mais falar de carga tributária, falar de planejamento tributário, né? Ela não tem tempo para se aprofundar nesses assuntos. Então a medicina consome, a medicina cansa, né? E o médico
que está ali na clínica todo dia, além da medicina que ele tem que entregar, uma medicina de qualidade para o paciente, ele precisa cuidar da gestão, precisa cuidar do marketing, precisa cuidar da compra de insumos, uma série de coisas que ele precisa da atenção dele direta, e a parte tributária ele acaba delegando para esse contador que foi indicado, esse contador de confiança que ele tem. E o terceiro ponto, que é um ponto mais sutil, né, de todos, né, dos 3 pontos, o terceiro é o mais sutil. O médico nunca reclamou, nunca questionou a carga tributária, porque ele muitas vezes não tem nem conhecimento sobre isso. A faculdade de medicina não ensina, não traz essa visão para o médico dessas situações tributárias, das situações de empresa, de gestão. Então, o médico, se ele não tem conhecimento das possibilidades tributárias, ele acaba sem questionar. Muitos clientes chegam no escritório depois de congressos, de palestras, que eu vou em alguns eventos, faço palestras sobre planejamento tributário. Depois da palestra é que eles vêm me questionar, vêm falar que não sabia que tinha essas possibilidades, que querem verificar se tem como reduzir a carga tributária deles, se não está pagando a mais, né, se a estrutura societária está segura. Só depois é que o médico toma conhecimento que daí sim isso passa a ser um assunto que ele entende necessário e que ele busca saber mais. E quando o médico percebe e verifica que tem essa possibilidade, aí o médico começa a estudar, o médico começa a se questionar o contador, e começa então a procurar os profissionais especializados e capacitados para fazer todas essas análises para eles. Então, esses são os 3 motivos. Primeiro, que ele confia cegamente ali no contador que foi indicado. O segundo, que ele não tem tempo para verificar. E o terceiro, que ele muitas vezes não sabia dessas possibilidades e dos riscos tributários, dos riscos societários que a empresa dele pode estar correndo e pode estar criando uma bola de neve ali imensa se ele estiver fazendo pagamento de imposto a menor. Planejamento tributário, ele não é um truque de mágica também, tá? Vamos dizer assim. Não é porque você fez um planejamento tributário ano passado, ou ano retrasado, ou 5 anos atrás, que você não precisa mais rever esse planejamento tributário. Não é um truque de mágica como você fez uma vez, pronto, não precisa fazer mais. Não, você precisa revisitar esse planejamento tributário, eu digo, até a reforma tributária, todo ano. Todo ano, faça uma análise tributária para verificar se tem como reduzir, se tem como melhorar, né, ou se vai manter do jeito que está. Por quê? Porque cenários mudam, mercado muda, valor das coisas mudam, tudo a gente precisa analisar e verificar com um planejamento de médio a longo prazo. Com a reforma tributária, muita coisa está mudando. E muita coisa precisa ser revista com mais celeridade. Então, a partir do ano que vem, eu estou sugerindo, né, eu estou entregando para os meus clientes, dependendo da forma de contratação que tem aqui no escritório, uma revisão tributária semestral. Porque com a reforma tributária nós teremos muitas alterações contábeis, alterações jurídicas, que nós precisamos estar atentos para que um médico não perca ali 6 meses de uma carga tributária mais alta do que o necessário. Então a gente precisa estar com a reforma tributária um acompanhamento mais de perto. Mais de perto. Na maioria dos casos que eu atendo, o planejamento ele começa com 3 perguntas básicas. A gente tem o mesmo cronograma. Primeira pergunta, qual que é o regime tributário mais adequado para essas empresas hoje? Se o regime mais adequado está no lucro real, se é o Simples Nacional, se é o lucro presumido ou se é o lucro real. Desses 3 cenários, qual que é o mais indicado? Depende da receita, depende do tipo de serviço, depende da despesa que o médico tem, depende se tem ou não equipamento, depende da quantidade de funcionário,
depende de uma série de fatores, não é uma receita de bolo, não tem como replicar o mesmo planejamento tributário para todas as clínicas médicas, porque cada clínica médica tem a sua forma, o seu modo de atuação. A segunda pergunta é se a atividade está enquadrada corretamente, né? Como está enquadrada a atividade, qual é o KNAI da atividade daquela clínica médica, como que está o objeto social do contrato social daquela clínica médica. Esse objeto social é onde a gente vai verificar a possibilidade de, por exemplo, equiparação hospitalar. Ou verificar o quadro societário, que é a terceira pergunta, como que está a estrutura societária dessa clínica médica, verificar como que está composto o quadro societário, para verificar se tem a possibilidade do lucro presumido uniprofissional com a aplicação do ISS fixo. Então, a gente passa por esse checklist, identifica os 3 pontos. Não estou dizendo que a clínica médica vai estar com problema nos 3 pontos. O que eu percebo é que as clínicas médicas, por vezes, nunca analisou esses 3 pontos, ou um dos 3 pontos. Isso a gente precisa analisar, porque não é só economia tributária, mas é segurança e garantia de que a sua clínica está atuando de uma forma correta, de uma forma mais segura possível, né? Às vezes pode ter uma carga tributária, mas societariamente tem um risco muito grande e que não vai valer a pena fazer isso. Então isso tudo precisa ser analisado. Um ponto bem sério aqui, que eu vou falar que muita gente às vezes acaba não falando, é que cada mês que você paga imposto a mais, pode ser que você não consiga recuperar mais. Você tem 5 anos de recuperação, passados esses 5 anos você não tem direito mais, dependendo da situação, tem como entrar com processo judicial, processo administrativo, pedindo a restituição, mas isso depende de processo administrativo, processo judicial, precisamos rever o prazo, se está nos 5 anos ou não, a documentação, verificar como é que está toda a documentação, os recolhimentos que foram feitos, e verificar se a tese é aplicável ou não em determinado caso. Como fazer, então, para melhorar, para verificar se você está pagando certo, se está pagando a menos, se está pagando a mais, se tem como reduzir a sua carga tributária? É analisar daqui para frente. Senta, procura um advogado especialista, um contador especialista na área, faz o diagnóstico, verifica se tem algum problema a ser resolvido antes de fazer o planejamento tributário, porque não é simplesmente só sair fazendo o planejamento tributário, você precisa muitas vezes organizar a casa primeiro, para depois conseguir um planejamento tributário de uma forma segura, de uma forma que você consiga manter esse planejamento tributário com uma redução da carga tributária, mas também com uma segurança jurídica. Você precisa ter essa segurança jurídica para conseguir atuar de uma forma mais tranquila. Qual que é o erro mais comum também que eu vejo aqui no escritório? Não é problema técnico, mas é uma falta de percepção do problema. O médico diz, a gente às vezes questiona, né, o médico ali, conversando com alguns médicos, se como é que está a carga tributária, se o regime tributário está correto, o societário está correto, e a resposta, às vezes é padrão, o meu contador está cuidando disso, eu já tenho advogado que cuida disso, já estou tranquilo em relação a isso, já estou pagando o menos possível. E eu pergunto, o advogado e o contador cuida do que especificamente? Qual que é a área de atuação desse advogado? O que ele faz? Né? E a maioria da resposta, o contador me manda a guia, né? Eu faço pagamento, o contador verificou meu contrato ano passado, o advogado verificou meu contrato, me auxiliou em algum processo, né? Mas ele não verifica realmente a parte tributária efetivamente. Né? Esse é o gap que fica, esse é o gargalo que muitos médicos deixam passar por não procurar um profissional especializado ali nessa área. Tá? Ninguém está querendo, né? O que a gente procura é entregar uma visão mais estratégica, uma visão
mais específica da parte tributária para conseguir entregar um planejamento tributário melhor para o médico, para que ele consiga pagar a carga tributária menor de forma correta, de forma legal, de forma lícita. Tá? De novo, a gente não está falando aqui de sonegação fiscal, tá? Não estamos falando de nada ilícito, mas sim de uma assessoria estratégica tributária especializada para a área médica. É isso que a gente entrega aqui. Nos próximos vídeos, né, para não deixar o vídeo muito longo também, nos próximos vídeos, eu vou detalhar cada um desses pontos com mais profundidade técnica. Regime tributário, né, as teses jurídicas que podem reduzir a carga tributária fiscal, os riscos de uma estrutura societária mal feita ou feita, né, de forma padrão, né, e o que muda com a reforma tributária. Mas antes de continuar, deixa aqui no comentário, responde para mim se você já revisou a sua carga tributária, se você já fez algum planejamento tributário nos últimos 12 meses. Responde aqui, uma resposta rápida, sim, não, se você já fez, se você nunca fez, porque com essas respostas eu consigo direcionar o próximo vídeo, por exemplo. A gente consegue direcionar qual conteúdo melhor, né, para que vocês tenham a resposta mais rápida, né? A intenção é passar informações cada vez mais relevantes, de uma forma mais assertiva, com menos juridiquês, né, de uma forma mais ampla, para que você consiga aplicar na sua clínica médica também quanto antes. Se esse vídeo for útil para você, compartilhe com algum médico que você saiba ou que você desconfie que ele também não tenha feito nenhum planejamento tributário, e a gente vai comentando e a gente vai conversando aqui nesse canal.